glória a Deus. Só reforçar um aviso aqui, a pedido do pastor, o QR Code que aparece aqui é do banco. Então, quando os irmãos acessarem, entram pelo banco para fazer a contribuição. Amém? Queridos, que o nome de Deus seja louvado aqui nessa noite. É sempre um motivo de muita alegria e satisfação poder estar aqui no altar para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, eficaz e poderosa, de um Deus que é igualmente vivo, eficaz e poderoso. Afinal, nós só estamos aqui reunidos porque nós cremos nessa palavra. Nós só estamos aqui reunidos porque nós cremos no Deus que nos enviou essa palavra. Nós só estamos aqui reunidos porque nós cremos que através dessa palavra Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e muito mais além do que nós pensamos. Queridos, a vida humana aqui na Terra é uma vida rodeada de mistérios. Tem mistérios que a ciência não consegue explicar. Tem mistérios que a filosofia não consegue explicar. Tem mistérios que só podem ser absorvidos, só podem ser aceitos através da fé. E eu digo para você que um dos maiores, se não o maior mistério da humanidade, sem dúvida alguma, é o fato de um dia, lá no céu, Deus ter decidido tomar a forma de homem para poder pisar aqui na terra. O verbo literalmente se fazer carne para habitar aqui, no meio de nós, através de Jesus, o nosso Cristo, o nosso Deus conosco. E a respeito desse grande mistério, certa vez o próprio Senhor Jesus disse, de maneira muito categórica e contundente: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Acho que você não entendeu. Deus desceu na terra e disse: eu vim para que vocês aí do fundão tenham vida. Eu vim para que vocês aqui do meio tenham vida. Eu só vim para que vocês aqui da porta tenham vida. E tem mais, tenham vida e vida em abundância. A igreja consegue tomar posse dessa palavra? Deus desceu na terra para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Talvez, e só talvez, você esteja aí pensando, e quem sabe se perguntando: como eu posso ter vida em abundância diante dessa realidade que eu estou vivendo? Como eu posso, pastor, ter vida em abundância diante desse cenário que ninguém sabe, só eu e Deus sabemos que eu estou passando? Como eu posso ter vida em abundância diante dessas muitas realidades que só vêm para me afrontar, para me perseguir, para me colocar para baixo? Ei, eu tenho a resposta para você. A resposta é Jesus. Jesus é a resposta. Até porque vida em abundância não tem nada a ver com ter recursos financeiros ou riqueza aqui nessa terra. Ter vida em abundância não tem nada a ver com ausência de luta, com ausência de aflição, com ausência de dificuldade, com ausência de perseguição, de afronta. Não, não, não. Ter vida em abundância é ter a presença de Jesus na nossa vida. Ter vida em abundância é ter Jesus em nós, é ter Jesus conosco, e através dele nós conseguimos prevalecer sobre toda e qualquer luta, prevalecer sobre toda e qualquer dificuldade, prevalecer sobre toda e qualquer perseguição e afronta. Ter vida em abundância é ter Jesus em nós, Jesus conosco, nos fazendo viver e andar acima de toda e qualquer realidade adversa que se levanta no nosso caminho. Você recebe essa palavra?
Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vamos à palavra? Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo é o número 5, versículo 21 a seguir. E assim está escrito no texto sagrado. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Não bastasse se prostrar, esse Jairo rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Outra versão vai dizer semi-morta. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. Você consegue enxergar aqui um pedido de um pai desesperado? Você consegue enxergar aqui alguém que viu em Jesus a última esperança de viver um milagre? E a parte mais linda para mim desse texto é o que diz o versículo 24, a primeira parte. Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Quando nós depositamos todas as nossas fichas, todas as nossas esperanças em Jesus, nós nunca sairemos da presença dele frustrados ou decepcionados, porque seja qual for a realidade, ele vem conosco. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, santo e glorioso, aqui estamos, Senhor Jesus, diante da tua palavra, diante da tua noiva, com a responsabilidade de falar de ti, Pai. Que não seja eu, teu filho, teu servo falar, mas que seja o teu Espírito Santo usando a minha vida, Pai. Fala conosco nessa noite, nos exorta, nos ensina e nos edifica. Que ninguém saia daqui, Pai, sem ouvir a tua doce, mas poderosa voz. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, quando a gente se propõe a olhar para a história de vida desse homem chamado Jairo, a gente logo percebe, a gente logo entende que nós estamos a observar um homem, a princípio, religioso. Na verdade, mais que isso, Jairo não era apenas um homem religioso. Nós podemos afirmar que Jairo era uma autoridade ali entre os muito religiosos. Por quê, pastor? Porque o próprio texto diz, a própria Escritura Sagrada se encarrega de nos trazer essa informação. Se você observou bem, na versão que eu li aqui, está escrito que Jairo era um dos principais da sinagoga. Outra versão vai dizer que Jairo era um dos maiorais da sinagoga. Tem também outras versões que vai chamá-lo de chefe da sinagoga, dirigente da sinagoga. Ou seja, o que fica muito claro aqui, muito evidente, é que esse homem, por nome Jairo, era alguém importante dentro do contexto de uma sinagoga. Esse homem chamado Jairo era alguém que exercia uma certa influência no contexto de uma sinagoga. Nós podemos dizer que Jairo era uma autoridade entre os religiosos. Pastor, e qual era o contexto de uma sinagoga? O contexto de uma sinagoga era um contexto onde predominava a religiosidade. Religiosidade, a igreja aqui sabe, tanto quanto eu, que a religiosidade daquele tempo, daquela época, era muito forte.
era muito marcante, e a religiosidade carregava em si uma posição um tanto contrária aos feitos de Jesus, posição um tanto contrária às maravilhas de Jesus, uma posição contrária aos milagres e sinais operados pelo nosso Senhor Jesus. A realidade da religiosidade relutava em aceitar, em receber Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. A religiosidade daquele tempo relutava em aceitar e receber Jesus como o próprio Deus encarnado, como o Verbo que se fez carne. A religiosidade daquele tempo relutava em aceitar e receber Jesus como o Messias aguardado. E eu preciso te lembrar que é esse tipo de realidade que a vida de Jairo estava inserida. É nesse contexto de religiosidade que Jairo estava inserido. A vida de Jairo estava inserida numa realidade de religiosidade. Isso perdurou, meus irmãos, até o momento que uma outra realidade visitou a casa de Jairo, visitou a família de Jairo. Uma outra realidade visitou, para ser mais específico, a filha de Jairo. Pastor, qual realidade? A realidade de uma doença, a realidade de uma enfermidade, a realidade de você ver um ente querido, como diz o texto, moribundo, à beira da morte, indo de mal a pior. A realidade de você precisar viver o milagre, de você precisar experimentar o milagre, de você depender de algo sobrenatural, e a religiosidade não poder fazer absolutamente nada por você. Quando Jairo chega nesse estágio, onde ele vê que a religiosidade não podia fazer nada por ele, ele precisava de um outro caminho, de uma outra alternativa para resolver a realidade da doença e da enfermidade. Qual é o cenário que está desenhado aqui, meus irmãos? Um homem desesperado, mas encurralado entre duas realidades. Duas realidades que falavam com ele, mesmo sem usar palavra alguma. Como assim, pastor? Sim, de um lado estava a realidade da religiosidade, que falava com ele sem usar palavras. Jairo, eu não posso fazer nada por você, eu não posso resolver o teu problema, eu, como sua religiosidade, não tenho poder algum de mudar o teu cenário. De um outro lado, a realidade da doença, a realidade da enfermidade, que também falava com ele sem usar palavra alguma. Ela dizia: Jairo, já que a tua realidade de religioso não pode fazer nada por você, se prepara, porque eu estou prestes a levar a tua filha. A realidade da doença falava para ele: eu estou prestes a recolher a tua filha, se prepara que você vai perdê-la. Olha o cenário, igreja. Um homem encurralado entre duas realidades. Diz você se não é assim. Se não tem momentos, tem fases que a nossa realidade é tão adversa, mas tão adversa que parece até que ela tem voz. E as vozes da realidade adversa sempre vêm para nos amedrontar, sempre vêm para nos desanimar, sempre vêm para enfraquecer a nossa fé. A voz da realidade adversa sempre vem para tentar nos fazer acreditar que não temos mais saída, não temos mais escape, não temos mais solução. A realidade adversa fala, e sempre com a voz ameaçadora. E quando Jairo se vê nesse cenário, encurralado entre duas realidades que apontavam para ele, ele entende, porque ele já conhecia os feitos de Jesus. Pela posição que ele ocupava na sinagoga, ele já ouvira falar do que Jesus tinha poder de fazer. Então ele vê como única saída tomar 3 decisões. 3 decisões importantíssimas. 3 decisões que seriam responsáveis por mudar o curso da sua vida, da sua casa, da sua filha. 3 decisões que seriam responsáveis
por transformar toda a realidade que ele estava vivendo. 3 decisões que seriam responsáveis para fazê-lo andar e viver acima daquela realidade que ele estava passando. E aqui eu já vejo uma oportunidade de liberar uma palavra. O milagre que nós precisamos, a bênção que nós tanto esperamos, a mudança de cenário, a transformação de realidade que nós tanto pedimos, começa em 3 decisões que nós precisamos tomar. Eu vou repetir porque aqui é profético na vida de alguém. O milagre que precisamos, a bênção que buscamos, aquilo que nós almejamos, a mudança, a transformação, o fim da realidade adversa, começa em 3 decisões que nós precisamos tomar. Foram as mesmas 3 decisões que Jairo tomou, está no texto. Decisão 1, se aproximar de Jesus. Longe de Jesus ninguém vive milagres. Longe de Jesus ninguém muda de realidade. Longe de Jesus, impossível o cenário mudar. Decisão número 2, se render ao senhorio de Jesus. Não adianta se aproximar dele e não entregar a nossa vida nas mãos dele. Não adianta se aproximar dele e não reconhecê-lo como Senhor soberano de tudo. Decisão número 3, entregar toda a realidade de vida. Entregar o controle, como é falado aí, nas mãos dele. Enquanto o controle da nossa realidade não estiver depositada nas mãos dele, o cenário não muda, a realidade adversa permanece e continua a nos afrontar, tentando eliminar a nossa fé. 3 decisões que foram suficientes para reverter todo o cenário de vida, todo o cenário que ele estava vivendo. No versículo 21, Jesus chega. No versículo 22, Jairo se aproxima. Não só se aproxima, mas ele se prostra, reconhecendo o senhorio de Jesus. E no versículo 23, ele vai entregar toda a situação nas mãos do mestre, dizendo: Jesus, a minha filha está moribunda, está em tuas mãos. Venha e coloque as tuas mãos poderosas sobre ela. Se aproximou, se rendeu e se entregou. Jairo tomou as 3 decisões que se faziam necessárias para ele ver o cenário se reverter, para ele ver a situação caótica que estava rodeando a vida e a família dele ir embora. A essa altura, Jairo já carregava uma certeza que ardia e queimava no seu coração. É a mesma certeza que o Espírito Santo quer que todos nós aqui saiamos com ela. A certeza de que se aproximar de Jesus nunca será um mau negócio. A certeza de que se render a Jesus nunca será uma escolha. A certeza de que depositar tudo nas mãos dele nunca será um mau negócio. A certeza de que Jesus pode fazer muito mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Você percebe que foi necessário uma realidade adversa chegar na vida de Jairo para ele poder abrir mão da realidade da religiosidade? Precisou uma realidade adversa ali, de doença, de enfermidade, visitar a casa dele, para ele entender que a realidade que ele vivia não adiantava nada. A realidade que ele vivia não tinha poder algum sobre a vida dele. E aqui eu aprendo algo muito duro, mas muito importante. Às vezes, e para algumas pessoas, a realidade adversa é necessária. Às vezes, e para algumas pessoas, a realidade da dor, do sofrimento, da luta, se fazem necessárias.
para nos fazer enxergar a nossa dependência dEle, para nos fazer enxergar que longe dEle, longe da presença dEle, longe da graça dEle, longe da misericórdia dEle, nós não somos absolutamente nada. Nós nunca conseguiremos prevalecer sobre essas muitas realidades adversas que a vida insiste em colocar em nosso caminho. Às vezes, para algumas pessoas, a realidade adversa é necessária para nos fazer entender que é necessário se aproximar, se render e depositar tudo que nós temos nas mãos dele. Às vezes é necessário. Mas nenhum de nós queremos viver essa realidade. Por isso precisamos andar constantemente na presença dele. Por isso precisamos constantemente estar rendidos ao senhorio dele. Por isso precisamos constantemente, dia após dia, ter a nossa vida, a nossa casa, os nossos passos, o nosso caminho depositados nas mãos dele. Jairo se aproxima do mestre, Jairo se prostra diante do mestre, Jairo se rende e entrega tudo nas mãos dele. Minha filha está morrendo, eu não sei o que fazer, mas está em tuas mãos. E o que eu acho mais lindo é que no versículo 24, Jesus vai com ele. Será que Jesus não sabia que Jairo era um religioso? Será que Jesus não sabia que Jairo tentara de outras formas resolver o problema? Será que Jesus não sabia? É claro que sabia, meus irmãos. Mas ainda assim, Jesus vai com ele, mostrando para mim e para você que ele nunca irá abandonar um coração quebrantado. Ele nunca irá abandonar um servo que se prostra a ele, que se humilha diante dele, que entrega a situação nas mãos dele. Jesus vai com ele. E a partir daqui, a partir do versículo 24, é como se Jesus estivesse dizendo assim para Jairo: Jairo, não importa o que vai acontecer na trajetória, a partir daqui eu estou contigo. Jairo, não importa o que vai acontecer no caminho, na caminhada, a partir daqui, fique você sabendo que eu estou contigo. Jesus, irmãos, era onisciente, ele sabia o que estava no caminho, ele sabia o que estava na trajetória. Jairo ainda não sabia, mas Jesus já estava dizendo: eu vou contigo. Como quem diz, independente do que acontecer, não esqueça que eu estou contigo. A minha presença está contigo. A minha companhia está contigo. E pelo fato de eu estar contigo, Jairo, venha o que vier, permaneça na minha presença. A partir do versículo 24, Jairo tinha essa garantia: Jesus vai comigo. Aconteça o que acontecer, venha a realidade que vier, Jesus está comigo. Eu vejo aqui que a vida de Jairo pode ser dividida claramente entre antes e depois desse versículo 24. Pode ser claramente dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. Porque até o versículo 24, a vida de Jairo estava submetida àquilo que a realidade dizia. Seja a realidade da religiosidade, seja a realidade da doença, Jairo estava submetido àquilo que a realidade dizia. Mas a partir do versículo 24, ele não estava mais com esse jugo. A partir do versículo 24, a vida de Jairo estava submetida àquilo que Jesus determinava. Até ali, Jairo era um. A partir dali, Jairo, sem saber, se tornou outro. A partir do versículo 24, Jairo, mesmo sem saber, estava habilitado, estava credenciado a viver acima daquilo que a realidade diz. Com Jesus é assim, meus irmãos. Quando estamos com Ele, na presença dEle, na companhia dEle, Ele nos faz andar e viver acima daquilo que a realidade diz.
A realidade pode estar dizendo, está desempregado. Mas se Jesus está do nosso lado, aleluia, Ele nos faz andar e viver acima dessa realidade. A realidade pode estar dizendo, está doente, o diagnóstico é terrível, mas se estamos na companhia de Jesus, andando com Jesus, na presença de Jesus, Ele nos faz andar acima dessa realidade. Jairo ainda não sabia, mas ele estava habilitado a viver e andar acima daquilo que a realidade estava dizendo. No versículo 24, Jesus diz, eu vou com ele. Jairo, eu estou contigo, eu estou junto contigo. Aí logo no versículo 25, meio que de uma maneira curiosa, uma outra história atravessa a história de Jairo. A história de uma mulher que sofria com fluxo de sangue. Será por acaso que essa história está aqui, no meio da história de Jairo? Será coincidência que essa história está aqui, exatamente no meio da história de Jairo? Eu prefiro acreditar que não. Por quê? Porque essa história, que atravessa a história de Jairo, era um outro alguém, que também estava vivendo subjugada pela realidade. Era outro alguém que se aproximou, se rendeu e entregou tudo que tinha aos pés de Jesus. E da mesma forma, saiu dali da presença dele, credenciada a andar acima da realidade que ela vivia até ali. Essa história também, assim como a de Jairo, é a história de alguém que pode ser dividida entre antes e depois desse versículo. Porque antes era a mulher do fluxo de sangue, e a partir do versículo 25, aleluia, quando ela se aproxima, se rende e se entrega ao Senhor, Jesus vai chamá-la de filha, Jesus vai dar para ela uma identidade, e vai fazê-la andar acima daquilo que a realidade dizia dela. O que a realidade dizia sobre ela? Não podia andar em público, pelo mal, pelo problema que ela tinha que estar excluída da sociedade. Mas com Jesus, na presença de Jesus, na companhia de Jesus, ela anda acima dessa realidade terrível. Segunda lição, que eu entendo porque essa história não está aqui por acaso. Essa história atravessou a história de Jairo para fazê-lo entender, assim como muitos de nós precisamos entender, que o nosso problema não é o pior do mundo. Quantas das vezes, irmãos, por uma dor de dente, por uma unha encravada, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E o Jairo, como estava próximo de perder a filha dele, e eu que sou pai, imagino que deve ser isso, ele imaginava, o meu problema é o maior. Só que Jesus permite acontecer uma história, no meio da história de Jairo, para provar para ele que o problema dele não era o pior. Por quê, pastor? O senhor diz isso? Com a idade da filha de Jairo, 12 anos. Quantos anos essa mulher sofria com fluxo de sangue? 12 anos. Coincidência? Não. Isso quer dizer que quando Jairo estava com a sua filha no colo, hein, pastor Mauro? Comemorando o nascimento da sua filha, momento de festa, de alegria, aquela mulher já estava sofrendo. Quando Jairo estava comemorando 1 ano de aniversário da sua filha, momento de festa, de alegria, de gozo, aquela mulher já estava sofrendo e chorando. Qual era o problema de Jairo? Uma filha doente. E o problema daquela mulher não permitia com que ela tivesse filhos. Isso é uma lição para Jairo, sem falar nenhuma palavra. Teu problema não é o pior. Basta olhar ao seu redor, que você sempre vai encontrar alguém numa situação tão difícil, numa realidade tão adversa quanto a sua. Mas o que eu acho mais lindo é que a solução, a resposta, a saída sempre será a mesma: Jesus. Jesus é a resposta, Jesus é a saída, Jesus é a solução. Depois de a vida dar essa lição para Jairo, vem o versículo 26.
Diz o texto que Jesus ainda falava com a mulher que fora curada, chamando-a de filha. Quando vem alguns lá da casa de Jairo, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Olha a realidade adversa, mais uma vez gritando. Olha a realidade de dificuldade, mais uma vez gritando. Ei, está morta. Tentando desestabilizar Jairo do propósito que ele estava. Mas lembra quando eu disse que a partir do versículo 24, a vida de Jairo já não era a mesma? Então, quando essa adversidade, quando essa realidade adversa visita, chega gritando para ele, a tua filha morreu, Jairo já estava habilitado a andar por cima da realidade. Assim como Jesus quer habilitar cada um de nós aqui a andar por cima da notícia ruim, a andar por cima da notícia de morte, a andar por cima da notícia de tragédia. E o curioso é ver que foram alguns da casa de Jairo. Parece que a realidade adversa vem daqueles que estão perto, vem daqueles que estão próximos. Por que incomodas o mestre? A tua filha está morta. Talvez, se Jairo não tivesse com a fé renovada e a convicção de que Jesus estava com ele, para o que der e vier, Jairo poderia pensar, como muitos de nós talvez pensaria: antes de Jesus, a minha realidade adversa era de doença. Depois de Jesus, a minha realidade adversa é morte. Parece que piorou. Parece que quando Jairo deu um passo em direção a Jesus, a situação que já era ruim ficou pior. Parece que aquilo que já estava triste, que já estava sofrido, piorou. Pensa aí, crente, se não é assim? Quando você dá um passo a participar de algo, quando você dá um passo a se comprometer de algo, quando você dá um passo em direção à vontade de Deus, parece que as coisas pioram. Sim ou não? E eu digo que só parece, porque se Jesus permitiu essa situação chegar, é porque Ele já te habilitou a andar acima daquilo que a realidade diz. Imagina você, se essa notícia chega lá antes de Jairo se aproximar, se render e entregar a vida, tudo que ele tinha nas mãos do mestre, seria uma notícia de morte, da filha, talvez até do pai. Aí cumpre-se a palavra, que o Senhor nunca vai deixar vir sobre nós uma carga além daquela que nós temos condições de suportar. Se aquela realidade veio, é porque Jesus já nos habilitou a andar por sobre a realidade. E outra coisa linda aqui, que quando a realidade da doença chega aos ouvidos de Jairo, e ele precisa fazer algo. Quando a notícia da morte chega, depois do versículo 24, Jairo não precisa fazer nada. Jairo não precisa nem responder. Quando a notícia veio, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Eu imagino, não está escrito, mas eu imagino Jesus levantando, entrando na frente, dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, é o que o Senhor está falando para alguém aqui. Não temas, crê somente. Eu não sei qual realidade você está enfrentando, qual realidade se levantou gritando diante de você, mas o que o céu está dizendo é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jairo não precisou responder, Jesus respondeu por ele. Outra coisa linda, Jesus não falou com aqueles que traziam a notícia. Jesus não falou lá com a origem da realidade adversa. Jesus falou com Jairo. O compromisso de Jesus é com cada um de nós. O compromisso de Jesus é com quem se aproxima dele, se rende a ele e entrega tudo nas mãos dele. Deixa quem quiser falar. Se apegue àquilo que o Senhor diz. Não temas, crê somente.
não temas, crê somente. O texto não diz, mas pelo desfecho da história, a gente imagina, Jairo creu. Não se abalou pela realidade adversa que chegou, porque já estava habilitado a andar por cima da realidade. Com Jesus do nosso lado, nós andamos por cima das realidades que vêm para nos destruir. A presença de Jesus, a companhia de Jesus, não vai impedir as realidades adversas de se levantarem. Não vai. Impedir não vai, mas é a presença. É a companhia dele, aleluia, é a presença dele que vai ser o nosso sustento, que vai ser a nossa força, que vai ser a resposta, que vai ser a nossa proteção, quando a realidade adversa visitar, é a presença dele, é a presença dele que nos garante andar por cima daquilo que a realidade diz. Glória a Deus. Depois de responder à realidade adversa, Jesus percebe que o ambiente era um ambiente de incrédulos. Está escrito que a primeira coisa que Jesus vai fazer é preparar o ambiente. Preste atenção nisso, crente. Toda vez que Jesus está para fazer algo, milagre, operar sinais, maravilhas, ele prepara primeiro o ambiente. O que Jesus fez aqui, primeira coisa que ele faz, tirar os incrédulos, mandar sair os incrédulos, só fica Pedro, Tiago e João. De novo, é coincidência? Prefiro acreditar que não. Se cumpre aqui o que está escrito em 1 aos Coríntios 13:13. Agora, pois, só nos resta o amor, a esperança e a fé. A fé, a esperança e o amor. Pedro, discípulo da fé. Tiago, discípulo da esperança. João, discípulo do amor. Tem lição aqui. Tem situações na nossa casa, na nossa família, lá no seio do nosso lar, que só serão vencidas se ainda houver fé, se ainda houver esperança, se ainda houver amor. Existem realidades adversas que, para serem vencidas, vai precisar de ter fé, de ter esperança e de ter amor. Então ali estava um prato cheio, era Jesus preparando o ambiente. No versículo 38, se eu não me engano, Jesus chega na casa de Jairo, já com um grupo reduzido. O que ele encontra lá? Qual realidade Jesus encontra na casa de Jairo? Está escrito a realidade de alvoroço, tumulto, confusão, realidade de choro. Está escrito realidade de pranto, alvoroço, choro e pranto. E ao chegar, Jesus lança uma pergunta para quem estava na casa, curiosa. Para quem estava com ele, não. Por que curiosa para quem estava na casa? Jesus pergunta: ei, por que esse choro? Por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? Para quem está na casa, era óbvio, estou chorando porque a menina está morta. Para quem estava com ele, nós estamos prontos para andar por cima dessa realidade. Quando Jesus pergunta, as pessoas riem dele, debocham dele, e mais uma vez ele prepara o ambiente. Tirou do meio do caminho, agora de dentro da casa. Vou liberar uma palavra aqui. Tem coisa grande de Deus para chegar na sua vida. Tem coisa grande de Deus para te visitar. Mas talvez as pessoas que estão ao teu redor não estão aptas, não estão prontas para viver aquilo que Deus vai fazer. Não se espante se algumas pessoas se afastarem.
Não se espante se algumas pessoas forem tiradas de cena. Não chore, porque é Jesus preparando o ambiente. É Deus trabalhando a teu favor. Tem coisa grande que Deus vai fazer, que às vezes quem está ao redor não vai colaborar. Então o que Jesus faz? Tira da casa de Jairo aqueles que riram, que debocharam, não estavam no mesmo nível de fé, não estavam preparados para andar acima daquilo que a realidade estava dizendo. Estavam presos na realidade da morte, estavam presos na realidade do alvoroço, do choro e do pranto. Então Jesus faz com que esses saiam de cena para deixar o ambiente favorável ao milagre. Aleluia! Com o ambiente favorável, Jesus entra na casa, Jesus entra onde a menina estava, glória a Deus, e diz o texto que ele vai tomá-la pela mão e vai dizer algo tremendo. Talita cumi. Talita cumi na sua vida, meu irmão. Talita cumi no teu ministério, minha irmã. Talita cumi na sua família. Talita cumi no seu casamento. Talita cumi nos seus planos. Talita cumi nos teus planejamentos. Talita cumi. Só para ficar claro aqui, Talita não é o nome da menina. Talita cumi, diz o texto, é uma expressão que no idioma original quer dizer: menina, levante-se. Jesus está dizendo para pessoas aqui: ei, chegou a hora de levantar. A tua realidade não é para ficar deitada. Eu estou te chamando para andar acima dessa realidade. Ei, é hora de ficar de pé. É hora de se levantar. Jesus chegou na casa. Jesus chegou no ambiente. Aleluia. Abadacandarás. Ebadacandarás. Talita cumi. Menina, eu te ordeno, levanta. Uma pergunta aqui agora. Depois de Jesus liberar essa palavra, tem possibilidade de acontecer qualquer outra coisa além do que aconteceu? Não, meus irmãos. Não precisava ter texto depois. Porque depois de Jesus entrar na casa, depois de Jesus liberar uma palavra, eu te ordeno, levanta, poderia acabar a Bíblia ali. Eu teria a certeza que a menina levantou. Porque a palavra do mestre nunca volta vazia. Tudo aquilo que ele fala definitivamente se cumpre. Mas o texto continua, aleluia. Se continua porque tem lição para nós. E o que diz o texto, pastor? A menina, obviamente, se levantou, se pôs em pé. Está escrito, se pôs a andar. E depois, Jesus não fala mais com a menina, agora fala com os pais. Já levantou? Já viu o milagre? Vocês dão a ela o de comer. Isso é tremendo, gente. Pastor, qual é a lição que o senhor enxerga aí? O milagre Jesus faz. O morto Jesus levanta. A realidade adversa ele anula. Mas a função de alimentar o milagre é nossa, minha e sua. Jesus fez o milagre, abriu a porta de emprego. Cuide dele, tá? Para não perdê-lo. Jesus fez o milagre, curou de uma doença que não tem cura. Agora está contigo, alimenta o milagre. Cuida desse milagre. Jesus fez o milagre. Tirou o filho lá das drogas e trouxe para o caminho do Senhor. Agora é contigo, minha irmã. Agora é contigo, meu irmão. Cuida dele. O impossível Jesus faz. O milagre Jesus faz. Mas a função de alimentar o milagre, de manter ele vivo, aleluia, cabe a mim e cabe a você. Quer viver milagre todo dia? Alimente o seu milagre. Quer viver milagre todo dia? Alimente o seu milagre. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A realidade que era pranto, choro e alvoroço
foi transformada numa realidade de paz dentro daquela casa. A realidade que era de morte foi transformada em realidade de vida, e vida em abundância. Você é esperto, já entendeu, mas eu libero a si mesmo. É exatamente isso que Jesus quer fazer na vida de alguém aqui. É exatamente isso que Jesus quer fazer na vida de pessoas aqui. Transformar a realidade, reverter a realidade, de fazer andar acima daquilo que diz a realidade. Olha aqui para mim. A grande questão da nossa vida não é a chegada das realidades adversas. Essa não é a grande questão, porque uma coisa é certa, elas sempre vão chegar. Mais cedo ou mais tarde, elas chegam. E para nossa surpresa, cada vez mais adversa, cada vez mais difícil. O problema parece que vem cada vez maior. Então a grande questão não é a chegada da realidade da adversidade. Não, a grande questão é quem está do nosso lado para nos fazer suportar essa realidade. A grande questão é quem estará do nosso lado para nos conduzir frente a essa realidade. Aleluia. Eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro ter Jesus do meu lado. Se você prefere ter Jesus do seu lado, levante sua mão. Eu prefiro ter Jesus do meu lado. Por quê, pastor? Jesus. Porque se a realidade adversa que vem é de doença, Jesus é a nossa cura. Se a realidade adversa que se levanta é um desemprego, Jesus é a nossa porta aberta. Se a realidade que se levanta é de fome, Jesus é o nosso pão, o pão da vida, aleluia. Se é a realidade adversa que se levanta, é uma realidade de morte, Jesus é vida. Jesus é a vida de Deus em nós. Aplauda o Senhor, vamos louvar a Deus, aleluia.